Boa noite a todos. Senhor presidente João Elias, boa noite. Secretário Darlan, vice-presidente Júlio, demais colegas vereadores, público presente, público da TV Web, eu saúdo a todos. Também alguns funcionários da Prefeitura aqui nessa noite, parte da minha equipe de trabalho, a Graciele, Samuel, setor de compras, saúdo a todos. Antes que eu faça a explanação referente àquilo que eu fui convocado, eu gostaria apenas de dar uma pincelada no que é a controladoria, o que a controladoria faz e por que a controladoria foi motivada a estar falando nesse processo. A controladoria, dentre outras coisas, ela é o setor que traz a possibilidade de dar voz ao povo em relação ao serviço público. Em que maneira? Quando o povo se sente prejudicado, por exemplo, e quer fazer uma denúncia, você pode comparecer à controladoria, você pode acessar ao site da Prefeitura pelo canal do ESIC, ou se você entrar no site da Prefeitura, de cara vai aparecer lá, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Existe também a ouvidoria, tem um megafone, você pode clicar também lá e na ouvidoria você pode fazer denúncias, inclusive reservado ao anonimato, se for o caso. A controladoria ela atua também auxiliando de forma interna a administração, por isso o nome controle interno também, fazendo auditorias, dando pareceres, trabalhando os processos de acordo com o que deveria ser o processo. Existe uma confusão entre procuradoria e controladoria. A procuradoria ela fala sobre a legalidade de um processo, quais são os caminhos legais para que o processo tramite da forma correta. A controladoria ela vai analisar se os caminhos legais foram de fato efetuados. Então, se aquilo que deveria constar num processo, ele consta ou não, se os documentos que eram para ter no processo, se tem ou não. Por isso foi solicitado que a controladoria pudesse fazer auditoria, porque na parte de auditoria, que é uma das funções também da controladoria, do controle interno, nós auditamos de forma a conferir o processo. Essa conferência ela pode ser durante o processo ou ela pode ser posterior ao processo. Existe também a possibilidade da controladoria ajudar na fase anterior ao processo, na fase de planejamento, muito embora a controladoria não é um setor de gestão do município. Nós não temos o poder de interferir na gestão, escolher o que vai ser feito, dar pitaco naquilo que o prefeito deseja fazer. Isso é função dele. Mas, como nós sabemos o que vai ser auditado depois, nós poderemos também auxiliar em relação à inclusão de documentos, em relação a atos normativos, e a instrução normativa é um poderoso instrumento que a controladoria auxilia os setores também, para que todos saibam exatamente como funciona aquilo. Por exemplo, quero comprar uma mercadoria, quero fazer uma licitação. Como é feito? Existe hoje um documento que qualquer pessoa com o mínimo conhecimento público, ele vai pegar esse documento e vai seguir o passo a passo para poder entender como que deve ser instruído um processo de licitações. Também, nesse sentido, a controladoria, ela confere isso nos atos de auditoria. Pois bem, dito isso, no processo de transporte escolar, que é o que nos traz aqui hoje, eu devo esclarecer desde já que eu não venho aqui trazer ao povo presente e ao povo que está pela web as soluções para o transporte escolar. Isso é um ato de gestão. O que nós vamos dizer aqui nessa noite é em relação ao processo de auditoria que foi motivado na denúncia do vereador Everaldo em relação a uma sabotagem no edital de licitação, para saber se houve a sabotagem ou não, se houve algum erro no processo ou não, e se há algo para ser apurado. No último adendo, quando se há uma apuração necessária, não é a controladoria que apura. Nós não somos quem faz sindicância, por exemplo, quem abre o processo administrativo, isso compete exclusivamente ao prefeito. O prefeito é quem abre o processo administrativo e existe uma comissão específica para fazer as apurações em relação aos processos administrativos. Essa comissão, depois, ela faz um relatório e esse relatório é encaminhado ao prefeito recomendando uma decisão. Decisão essa que também cabe ao prefeito. Porém, além do envio ao prefeito para a sindicância, nós também fazemos envio, quando necessário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, em alguns casos até à Polícia Federal, como foi em um caso
anterior que estivemos aqui. Pois bem, em relação ao processo de auditoria, quando foi dito nessa casa, e essa casa ela aprovou um requerimento pedindo que nós nos manifestássemos em relação a isso, mesmo que não houvesse o requerimento dessa casa, a Controladoria faria a auditoria, porque, dentre a lei que trata da Controladoria, nós somos obrigados a agir em relação a qualquer situação de irregularidade em que há conhecimento. Então, se nós tivermos conhecimento de algo, nós temos a obrigação de apurar aquilo ali. Ressalto, como eu disse, que se for apurado e houver alguma irregularidade, é encaminhado ao prefeito, ou essa casa, ou ao Ministério Público, ou ao Tribunal de Contas. E assim fizemos. Iniciamos a auditoria em relação ao transporte escolar. A auditoria essa fundamentada por um ponto principal. Eu queria pedir que colocasse uma imagem para mim, por favor, ali. Esse documento, embora a visão vai ficar um pouco difícil para que possam ver, mas pode voltar, por favor, no anterior. Mesmo que está difícil, observe que tem 3 partes circuladas. O que são essas partes circuladas? Quando um processo ele inicia, e o processo de transporte escolar ele teve mais de 1.800 páginas, é normal que hajam há possibilidades de serem feitas adequações em relação ao termo de referência. Nesse caso, só nessa página houveram 4 adequações. Dentro daquela marcação maior, 2 adequações e 2 menores. Isso é normal em um processo, ok? Passa a segunda página, por favor. Perdão, essa página, ela é a página número 13 no processo, está logo no início. No relatório da Controladoria, ela está no anexo 1. Os vereadores têm em mão o trecho do relatório. Deixa eu acompanhá-los aqui. A citação vem na folha de número 4 do relatório da Controladoria. Pois bem, se você coloca a imagem número 2, nessa imagem, puder aumentar, por favor, ela trata especificamente do assunto que foi abordado, da rasura que houve do E e do OU. Eu vou ler para vocês o que está escrito ali. Seguro total ou de terceiros. Na conjunção ou, houve um risco e foi colocado por cima a letra E, mudando o sentido para seguros total e de terceiros. Em casos práticos, o que seria isso? Quando nós vamos contratar um seguro do nosso carro, nós pedimos seguro total e de terceiros, que vai cobrir os nossos gastos do nosso carro e, se por acaso eu atropelar alguém, se eu estiver dando carona para alguém, se acontecer alguma coisa com alguém, vai cobrir também essas pessoas. Então, seguro total e de terceiros. Porém, no processo de transporte escolar, os veículos não pertencem à prefeitura, pertencem a uma empresa. O nosso patrimônio são os alunos que são transportados. Por isso, de praxe, nunca exigiu um seguro e o outro seguro. Sempre foi a preocupação que mantivesse o seguro de terceiro. Porém, havia a inscrição seguro total ou de terceiros. Como houve aquela divergência ali, e era uma fase interna ainda, o processo ele continuou tramitando. E logo à frente foi alterado, está naquele círculo ali, seguro total e de terceiros. Em casos práticos, o que seria isso? Eu exigi da empresa que faça o seguro total de toda a frota dela e o seguro dos terceiros também. Para vocês entenderem o impacto que isso pode causar, são mais ou menos 80 veículos contratados por esse serviço. Então, se eu exijo que a empresa faça seguro de 80 veículos, o custo dela vai aumentar muito, em consequência, o custo para a população do serviço também vai aumentar. Porém, é uma decisão administrativa e pode ser tomada por uma parte ou outra parte. Continuando. Ocorre que quando foi publicado o edital, e agora eu faço uma ressalva para todos aqui, há uma diferença na fase interna de um processo e na fase externa de um processo. Na fase interna,
a prefeitura ela pode fazer qualquer alteração. A prefeitura ela pode fazer qualquer alteração que ela quiser, porque está na fase de instrução do processo ainda. Porém, quando o processo é publicado para o povo, na fase externa, aí tem um prazo para que as pessoas possam pedir impugnação do edital, que elas possam se preparar para participar do certame. Então, esse edital é o que passa a valer a partir de então. O edital ele consta as condições, as regras, digamos assim, para uma licitação. E, junto com o edital, tem um anexo do termo de referência. O que é termo de referência? Eu vou descrever com os detalhes o que eu quero contratar. Aquela empresa, aquele serviço que eu contrato, aquele material que eu compro, ele tem que ser entregue baseado naquilo que está no termo de referência. Porém, chegamos agora ao primeiro problema verdadeiro desse contrato. Quando a controladoria foi dar o despacho, lembra que eu disse que a controladoria ela confere se o que foi exigido no processo, se o que era para ser legal no processo estava no processo, nós fomos conferir isso. E quando conferimos, nós percebemos que no edital estava solicitando à empresa que tivesse o seguro total e de terceiros. No termo de referência, pedia seguro total ou de terceiros. Especificamente, era o item 7.5.9.2 e o outro era o item 7.1.3. Talvez é muito número, mas só lembre o seguinte, num lugar eu exigi uma coisa, no outro lugar eu exigi outra coisa. O que a controladoria fez? Encaminhou um despacho. Esse despacho, parte direcionado à Secretaria de Educação, parte ao secretário de Gestão, parte ao pregoeiro. E nesse despacho nós dizemos o seguinte, como está ali, senhor secretário, há uma, não sei se é o secretário, coloquei, há uma divergência entre dois tópicos, onde foi exigido, perdão, deixa eu ler na íntegra aqui. Ainda, quanto ao item 7.5.9.2, o mesmo está em divergência com o item 7.1.9 do termo de referência, sendo que no primeiro exige seguro total e contra terceiros, enquanto no termo de referência exige seguro total ou contra terceiros. No entendimento da controladoria, deveria constar como obrigatório apenas seguro para terceiros, não sendo opcional como termo de referência, ficando a cargo da empresa o seguro do veículo. Entendo que exigir o seguro do veículo aumenta os custos da contratação, sendo que, nos casos de acidente, o nosso maior patrimônio são os estudantes que são transportados, devendo assim estarem sob cobertura de seguro. Quanto aos veículos da empresa, que a mesma analise ou não a sua conveniência. Ou seja, não devemos nem tratar sobre seguro total. Eu tenho que exigir que ela tenha seguros de terceiros. Então, a briga se é eu, se é o secretário, exige seguro de terceiros e encerra a conversa. Logo depois, o secretário respondeu. Na resposta dele, dizia que ele, quanto ao item 7.5.9.2, deixa eu ver se eu acho minha cópia dessa folha aqui. Quanto a esse item, ele disse que ele acompanharia o posicionamento da controladoria, porém, logo abaixo ele diz que seria mantido o do último termo de referência, fazendo assim a alteração, fazendo assim a manutenção para E. Nesse ponto específico, agora eu queria parar um pouquinho sobre ele, porque até então, vereador Everaldo, direciono ao senhor, para o seu vereador que teve a fala naquele dia, a controladoria entende que até aqui não teve irregularidade no processo. A gente entendeu e a gente apurou, e a gente foi até bem claro em dizer que não houve sabotagem em relação ao processo. Porém, houve uma decisão equivocada, além da decisão equivocada, houve até um conflito de ideias, como o próprio vereador Everaldo me disse, quando nós olhamos, nós nem chegamos a perceber esse conflito, porque a resposta do secretário ela não retornou para a controladoria, ela foi enviada para a equipe de pregão. E aí depois o vereador Everaldo esteve com a gente lá, participando da oitiva, que ele nos mostrou isso, a gente pôde entender que realmente a Secretaria de Educação, no início do parágrafo, ela disse que ela acompanharia a controladoria e ela iria mudar para o. Porém, logo abaixo, ela disse, mantemos o E.
E aí gerou um certo desconforto. E por isso o vereador Everaldo disse que foi o início do posicionamento dele. Nós concordamos, em parte, com isso, e passamos a apuração a partir desse ponto. Por quê? Aquilo que aconteceu lá atrás, o risco lá, tudo isso é uma fase normal, é a fase interna da prefeitura. Então, eu deixo esclarecido para todo o povo que não houve sabotagem no edital. E é importante dizer isso, que quando fala que há uma sabotagem, coloca em xeque até a integridade de pessoas que trabalharam no processo. Esse processo, ele começou no final do ano passado, está sendo complicado para a população que está sem transporte, para quem trabalhou nesse processo não foi fácil também. Porém, acaba colocando em xeque a credibilidade de quem trabalhou. Porque são pessoas, são poucos que têm o acesso ao edital para fazer alguma alteração. E quando fala que houve uma sabotagem no edital, aquelas pessoas que tinham acesso ao edital se sentiram constrangidas, como se elas fossem acusadas de algo que não participou da parte delas ali. Porém, a gente não pode deixar de dizer que, mesmo embora não houve sabotagem, houve um erro grave aqui, onde, na mesma frase eu digo que eu quero mudar aquilo, mas eu também quero manter aqui agora, e isso gerou realmente um conflito dali para frente. A educação manteve o posicionamento dela, então, no E, e eu retorno ao povo dizendo que a escolha do E ou a escolha do OU é uma escolha administrativa. A consequência vai ser em relação aos custos desse processo depois. Se eu exijo seguros totais de todos os carros, vai ficar muito mais caro, tá? Então, é uma questão administrativa. Porém, nesse ponto, houve divergência. Como a gente estava em apuração, nós fomos questionar o secretário de Educação e sua equipe sobre isso. E aí, houveram algumas respostas que nos preocuparam bastante. Nós convidamos, dentre outras pessoas, para poder prestar esclarecimento, e o secretário de Educação, ao ser questionado sobre esse despacho dele, que está na oitiva, eu não tenho a página aqui, mas está na oitiva do secretário de Educação, André Luiz Ferreira, ele disse a seguinte informação, que sobre o despacho controvertido, se referindo à resposta das orientações da Controladoria, não havia se atentado para a situação como contradição que pudesse prejudicar o processo, uma vez que quem elabora os documentos é Andréia e Luciano, os seus assessores, que o termo de referência é feito pela Andréia e pelo Luciano. O que significa isso? O secretário disse, eles fizeram, eu assinei, eu não me atentei a isso, porém, a nossa posição foi que ficasse seguro total e de terceiros. Então, mais uma vez eu afirmo, não houve sabotagem, houve uma decisão do secretário de contratar seguro total e de terceiros. Perguntado ainda ao seu assessor Luciano Dutra Ferreira, se eles haviam visto o despacho da Controladoria, se eles haviam se atentado ao que nós colocamos lá, e por que foi contrário, por que eles não seguiram a orientação da Controladoria, por que eles foram controversos. Ele disse que teve acesso ao despacho da Controladoria, que foi ele e André que trabalharam na resposta, que o secretário solicitou que fosse feita uma resposta rápida sobre o parecer, e que, sobre o item seguro das questões e ou, entende que Gedeão havia falado faria sentido. Só um parênteses aqui, Gedeão foi a pessoa que, no início, fez uma orientação a eles para que fizesse a alteração para E ao invés de O. Porém, conforme dito por todos, não foi uma imposição, não foi nada às escondidas, houveram reuniões, nessas reuniões ele sugeriu que fosse trocado o OU por E. Que Luciano entendeu que realmente seria correto manter E. Então, mais uma vez, a gente afirma aqui que a intenção da administração realmente era contratar seguro total e de terceiros. Porém, muito embora a decisão deles era essa, após publicado o edital, algumas empresas procuraram a prefeitura para questionar sobre isso, que em nenhum outro lugar exige seguro total, que ficaria muito caro, que nenhuma das empresas teria seguro total. E, numa reunião com a SEDU informou que na planilha do Transcolar, que é onde constam os custos da contratação, estava constando apenas seguro de terceiros, e não seguro total. Por esse motivo, o edital que estava marcado para o dia 18 de julho, ele teve que ser anulado e republicado para o dia 30 de julho. Considerando que as aulas voltaram no dia 22 de julho,
Só pela republicação, então, já havia um prejuízo aí de, no mínimo, uma semana sem aula. E, na opinião da Controladoria, agora sim foi o primeiro equívoco um pouco mais grave da administração. Porque até então fase interna, acerta, muda, altera, tudo isso é válido, tudo isso acontece. Porém, a partir de agora, uma decisão que vinha lá de trás como sendo consciente por todos, agora, entre aspas, se descobre que não era a decisão correta a ser tomada. Em virtude dessa decisão equivocada, houve a republicação do edital, não por sabotagem, mas por esse erro que eles perceberam baseado na opinião da CEDU, e agora o edital foi republicado para o dia 30 e surgiu esse prejuízo da ausência de aulas, de ausência de transporte para os alunos. Quando houve o transporte, todos sabem dessa parte da história, as empresas foram inabilitadas por questões de documentos e foi feito um contrato emergencial esse que está sendo atuante nos dias de hoje. Caminhamos, então, para outros pontos que nós entendemos irregulares aqui no processo. Primeiro, em relação às medições de linhas, e eu citei no meu relatório, seus vereadores, algumas das falas feitas aqui numa sessão anterior, cujo estava presente o secretário de Educação, André Luiz, e algumas falas dos vossas senhorias e respostas dele constam no relatório. Dentre essas questões, é de conhecimento público que várias linhas não estão sendo transportadas hoje, várias linhas não estão sendo alcançadas hoje. Ocorre que, desde maio, a Prefeitura tem ciência desses problemas. A empresa que prestava o serviço do contrato emergencial, que é a mesma atual, ela protocolou na Prefeitura um documento dizendo que havia irregularidades nas rotas, que as rotas não conferiam, e ela solicitou vista no processo. Essas vistas não foram concedidas, segundo a resposta da Secretaria de Educação, para evitar que houvesse um contato com a empresa anterior à realização da licitação. Contato esse que já existia, porque a empresa era a atual prestadora de serviço. Porém, as medições de rotas e as conferências, elas só passaram a acontecer a partir do dia 27, salvo engano, de agosto, 26 de agosto. Entre 26 e 28, me falhou a data aqui agora, que começaram a haver as correções, até também questionadas na penúltima sessão, quando o secretário de Educação esteve presente aqui. Essas medições, elas não foram concluídas até hoje, não existe até hoje aditivos para correção. Eu, inclusive, estive ontem na Secretaria de Educação, com o Luciano e com a Andréia, antes de ontem, perdão, e havia expectativa de que, na própria quarta-feira, o aditivo seria pronto. Hoje estivemos reunidos também na parte da manhã, havia expectativa também de ficar pronto o aditivo hoje. Eu pedi que me informasse para que eu pudesse atualizá-los aqui sobre isso, mas eu não fui informado, então acredito que não houve ainda os aditivos. Os aditivos que estão sendo feitos agora, eles são relativos ao lote 4, que é da APAI, que são 6 linhas, e ao lote 1, que é do IFES, que é uma linha só. Então, são 7 linhas que estão desde o dia 27 de agosto para ser feito até hoje. Trabalho um pouco em defesa da educação, que, segundo a informação deles, o responsável por esse serviço, e eu até tive contato telefônico com ele hoje, é o senhor Patrício, engenheiro da CEDU. A Controladoria pediu à CEDU que abrisse uma sindicância para apurar a conduta desse servidor, Patrício, porque, segundo a educação, toda demora está sendo por consequência dele. Quando nós começamos o ano no contrato emergencial, e esse início de ano, a população não sentiu esse problema, que já está conosco desde o início do ano, porém, a licitação não aconteceu no final do ano passado, por demora do Patrício. Porém, o mesmo Patrício informa que a demora foi em consequência dos diretores das escolas e da diretora da APAI, que também não entregou as informações corretas. Quando há, então, esse monte de informação desencontrada, a culpa é do Patrício, é do diretor, é da educação, é da prefeitura, de quem que é? Abre-se uma sindicância, numa comissão própria, para apurar isso. Nós pedimos ao prefeito municipal que fizesse abertura de sindicância. O que as sindicâncias vão apurar? Nós pedimos 2 sindicâncias e uma tomada de conta especial. O que seria isso? Primeira sindicância. Quando houve o primeiro contrato emergencial do ano, contrato esse que poderia ter sido evitado caso a prefeitura fizesse uma prorrogação do contrato anterior, que ela não é obrigada a fazer, é uma opção dela fazer a prorrogação ou não.
Como ela optou, de forma legal, por não prorrogar a licitação e prorrogar o contrato e fazer uma outra licitação, o que era legal passou a ter um problema, que a licitação não ficou pronta. Então, no dia 15 de janeiro, foi pedida a abertura de um processo emergencial de contratação de transporte escolar. Como eu disse, a população não sentiu. Porém, caso o contrato anterior fosse renovado, o primeiro semestre sairia por R$3,5 milhões. No contrato emergencial, o primeiro semestre saiu por R$5.700.000, um prejuízo aos cofres públicos de R$2.200.000. Esse prejuízo alguém vai ter que pagar por ele. Por isso, existe uma tomada de conta especial. O que é tomada de conta especial? Quando abre-se uma apuração que deu prejuízo financeiro aos cofres públicos, diferente da sindicância, que apura posturas omissas ou posturas irregulares em relação à atuação de servidores. Então, nós pedimos, em relação ao primeiro emergencial do ano, uma sindicância para apurar se foi causa de alguém a demora, e pedimos uma tomada de conta especial para apurar quem foi responsável, quem será o responsável por arcar com os R$2.200.000 aos cofres públicos. Também ao Estado, como eu já disse agora há pouco, do servidor patrício, que, segundo a educação, só não foi feito isso por conta dele, porque as primeiras planilhas chegaram ao município em torno de 15 a 20 de abril e chegaram com erros. Houve uma apresentação nessa casa das planilhas em torno de maio. Essas planilhas chegaram em maio, foram a segunda remessa de planilhas que chegaram do Estado, que também estavam cheias de erros. Que erros são esses? Por exemplo, um ônibus que traz o aluno, mas não leva, um ônibus que não vai numa rota, os problemas que vocês conhecem aí, alguns deverão ser apurados, alguns são considerados corretos pela Secretaria de Educação, mas, como eu disse, é uma questão de gestão. Porém, nós pedimos essa apuração do primeiro contrato emergencial. Houve a licitação, como dissemos. A licitação foi frustrada, então foi necessário que houvesse um segundo contrato emergencial. Porém, entre o primeiro contrato e o segundo contrato, houveram mais ou menos 6 processos que foram iniciados e parados. Dentro desses 6 processos, pessoas trabalharam, pessoas correram atrás, pessoas fizeram, para depois arquiva-se. Ah, não, esse aqui está errado, esse aqui volta atrás, esse aqui não vai continuar. Isso gerou também prejuízo ao município. Dentre o prejuízo maior, com agora esse atraso todo, alunos da PAI que não são transportados até hoje. Talvez você se assuste quando fala num prejuízo de R$2 milhões. Mas um aluno da PAI que fica um mês sem ir na escola, o prejuízo para ele é irreparável. Os alunos do Enem, eles vão ter a reposição de aulas posterior ao Enem. Então, é um prejuízo intelectual, é um prejuízo físico, motor e prejuízo até moral. Por isso, houve um pedido na segunda sindicância em relação ao atraso do segundo contrato. Essa sindicância compete ao prefeito municipal fazer a abertura dela. Nós, além disso, informamos também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, cada um possa apurar daquilo que necessário for. Também foi enviado o relatório a essa casa, o qual estou explicando aqui hoje, para que isso fosse esclarecido. Então, de maneira rápida, essas foram as apurações que a Controladoria fez, essas foram as consequências, as conclusões que nós chegamos ali. Aí você pergunta, então, agora, o que a Controladoria vai fazer? Nós fizemos o relatório. O relatório foi entregue àquelas pessoas que têm o poder de fazer algo mais. A nossa parte se encerra até aqui. Eu espero ter sanado a dúvida de alguns, embora o assunto eu sei que é complexo, falamos aqui de números, de nomes. Não sei se fui claro naquilo que eu quis dizer, me embolei nos papéis aqui, peço perdão a todos, mas se há algo mais que eu puder esclarecer, estou à disposição.